Tema nosso de hoje, no contexto da pedagogia franciscana, onde tudo isso começa? De onde vem a primeira onda? Vamos mergulhar juntos nessas águas. Venham comigo. Me acompanhe. A pedagogia franciscana, em se falando da arqueologia da alma, a pedagogia franciscana convoca o educador a atuar como um arqueólogo da alma, mergulhando nas fontes originais de Assis para reconstruir uma pedagogia alicerçada na rocha da história viva e não em mitos alienantes. Ao confrontar a verdade complexa de cartas e testamentos, esse itinerário substitui narrativas pré-digeridas por uma experiência encarnada, onde o beijo no leproso inverte afetos e transforma o amargo em doçura pedagógica. Sob a lógica de Pietro Maranesi, a fraternidade emerge como uma chave hermenêutica para o novo vínculo social, provando que a vida como lição deve preceder qualquer manual técnico ou abstração digital. A comunidade em aprendizagem, por sua vez, unifica o rigor histórico à mística do cuidado, desafiando o sistema a reconhecer que o conhecimento autêntico floresce apenas no encontro real e desarmado com o outro. É um convite contagiante para abandonar o conforto das opiniões prontas e reencantar a educação, fazendo do amor a primazia absoluta da fraternidade, a bússola para o futuro da humanidade. Maravilha! Vamos juntos? Vamos à nossa reflexão. Vamos então destrinchar esse assunto. A nossa pauta hoje é fazer um mergulho profundo num conceito bem instigante chamado arqueologia da alma. Que é aquela ideia central explorada pelo João Barros para o Jubileu de 2026. Isso. A proposta toda gira em torno de investigar como um retorno lá às origens históricas da cidade de Assis tem o potencial de revolucionar a nossa educação contemporânea. É basicamente buscar uma solução muito antiga para problemas extremamente atuais. Com certeza. Tipo um antídoto contra esse isolamento brutal que a gente vive no século XXI. E dentro dessa busca, o historiador Regis J. Armstrong traz uma analogia que eu acho fascinante. A do arqueólogo? Exato. Ele propõe que o educador moderno atue como um verdadeiro arqueólogo. A missão é escavar os documentos originais de São Francisco e Santa Clara. Pegar as cartas originais, os testamentos. E deixar de lado totalmente aquelas narrativas pré-digeridas. Aquela versão adocicada que a cultura popular acabou consolidando com o tempo. Então a proposta é ir muito além daquela imagem superficial do santo que apenas senta e conversa com os passarinhos. Muito além. O objetivo é confrontar o que o Paul Sabatier chamou de verdade complexa. Que é um termo ótimo. Sim. Significa ter coragem de lidar com a aspereza da história, com as tensões reais e com a beleza que às vezes é até meio desconcertante dos fatos nus e crus, sem nenhum filtro. E é bem aí que entra um conceito que soa bastante acadêmico nas fontes: a fraternidade como chave hermenêutica. Termo do Pietro Maranesi. Isso mesmo. Mas trazendo isso para o dia a dia, como a biografia de alguém do século XIII funciona na prática como um projeto pedagógico hoje? É simplesmente uma lente pela qual a gente lê o mundo. O Maranesi sugere que a vida de Francisco não é um catálogo de virtudes intocáveis. É um manual de ação. Perfeito. Em vez de ficar teorizando sobre como criar conexões no mundo fragmentado, a própria trajetória dele ensina isso na prática. É a vida vivida como a lição principal. E essa lição prática atinge um ápice num momento muito específico das fontes. Aquele episódio famoso do beijo no leproso. Que é fortíssimo. Muito. Mas como isso se conecta com a sala de aula moderna ou com a nossa vida digital? O pesquisador Antonino Tassinari fala bastante sobre uma pedagogia da autenticidade nesse contexto. É que esse episódio ilustra a chamada inversão de afetos. O momento em que o amargo se torna doce. Isso, pela superação de uma repulsa muito profunda.
O Tassinari usa isso para mostrar que o aprendizado autêntico exige vulnerabilidade. Hoje em dia é muito fácil buscar abrigo na abstração das telas. Onde a gente tem controle total da interação. Exatamente. O encontro autêntico exige sair dessa zona de conforto digital, encarar o outro de frente e de forma desarmada. O conhecimento só ganha corpo de verdade quando se aceita esse desconforto do mundo real. Para visualizar bem essa quebra de conforto, o nosso material traz um dossiê visual com 2 obras de arte bem específicas, que traduzem perfeitamente essa fuga das narrativas adocicadas. A primeira é a pintura do Saceta, lá do século XV. Ela mostra o momento em que Francisco renuncia aos bens diante do bispo, mas com um detalhe muito forte. Ele é retratado completamente nu. É um despojamento literal e simbólico ao mesmo tempo. A ruptura absoluta com a herança e com as garantias do pai. E a segunda obra é do Giovanni Bellini, que coloca o santo descalço num deserto, mostrando de forma visual que a experiência física precede o intelecto. Sim, o toque na terra e a nudez diante da criação vem antes de qualquer teoria. O corpo precisa sentir antes da mente tentar explicar. Juntando esse rigor histórico do Maranese com essa mística visual, a gente chega no que é classificado como uma praxis libertadora. Uma ideia que encontra eco até no Papa Léo XIV. E essa praxis libertadora é, no fundo, a união da reflexão profunda com a ação prática, para transformar o ambiente. Não adianta nada acumular erudição histórica se isso não muda as relações humanas no dia a dia. A lógica final do conhecimento tem que desembocar na fraternidade, no amor concreto. O que resulta num benefício gigantesco, o reencantamento da educação. A transformação real só acontece quando se abandona a segurança das teorias secas e se abraça a experiência encarnada. E a busca por dados vira uma jornada com sentido, combatendo aquele isolamento moderno que a gente citou lá no começo. Exato, é fechar o ciclo. E para encerrar o nosso mergulho de hoje, vale deixar uma reflexão para quem está acompanhando a análise. Se a verdadeira pedagogia nasce desse encontro sem escudos e da coragem de transformar o amargo em doçura, qual seria o leproso moderno? Precisamente. Qual é aquele aspecto desconfortável, ignorado ou marginalizado da sociedade que o sistema atual precisa urgentemente ter a coragem de abraçar para voltar a ser humano? Valeu a pena? Permaneçamos no bem e na paz.